aplaudo, então, agora, fechando em parte essa mesa, né, para o Sérgio Gomes, que representa aqui também o Instituto Vladimir Herzog. Sérgio, por favor. Bom, eu estou aqui, quem pagou a passagem foi o Instituto Vladimir Herzog, se dispôs a pagar o hotel, que eu não paguei, porque aí o Paulo de Tarso ofereceu a casa dele. Houve uma reunião lá, porque eu vim acompanhando desde o começo, desde maio, com a Márcia. Essa é depois uma história que nós vamos ter que contar, que é o tal dos acasos, né? Essas coisas que, por um triz, dá certo ou dá errado. Então, eu estou aqui em nome, como representante do Instituto Vladimir Herzog. Então, ficou combinado isso. Ouviríamos os dois, na impossibilidade do Ivo, ele gravaria, gravou, foi agora que houve. Primeira vez que eu estou vendo. Bom, então, portanto, eu pensei, falei que em algum momento eu vou ter que ficar sobre uma perna, que nem uma ema. Na hora que a perna começar a arder, é porque o público está de saco cheio, tá certo? Então eu tenho que fazer um discurso que não passe de 3 minutos. Como nós estamos aqui com 2 apóstolos, Lucas e Mateus, então é o seguinte: primeiro, o pessoal que inventou que nós votamos, a nossa geração e a geração nova, cada um olhando sentar, não está fazendo nada. Então, por favor, um aplauso para reconhecer que nós estávamos errados. Essa gente está aqui inteira e bobeou, o cara não vai abrir. Olha lá. Bom, eu pensei inúmeras vezes o que eu falaria aqui em 3 minutos, de tal maneira que fosse útil, sobretudo para vocês. Mas também fosse útil para nós não parar na morte do Vlado. O Vlado ficou porque aconteceu uma semana depois o quê? O ato ecumênico na Catedral de São Paulo, com milhares de pessoas. É isto que faz com que a lembrança... O Vlado teria sido, nas contas oficiais, o 45º assassinado. Ele foi o primeiro a ter enterro público. Não foi o primeiro a ser morto, não foi o primeiro a ser preso e torturado, blá, 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 que o exemplo do Vlado, não foi o exemplo do Vlado que o Vlado morreu porque quis, tá certo? Então, o mataram. Quem o matou? A mesma gente que tinha matado muita gente. A partir daí, ainda vai durar 10 anos até a gente conseguir em 85. Não é isso? Então, a grande lição do Vlado não é a morte dele. É, de um lado, a qualificação profissional, a curiosidade intelectual, a seriedade, a disciplina, a coisa de ser um grande profissional. O lado do povo merece o melhor. Então, portanto, a ideia de que vai para a luta política e não tem mais o que fazer, que para quem está perdido qualquer atalho é caminho, nada. Nós teremos que nos reencontrar com a geração anterior a nós, em que na derrota do nazismo, do lado da vitória sobre o nazismo, quem estava? Ou melhor, Einstein, Chaplin, vai pegando aí, os grandes físicos, químicos, a turma do teatro, do cinema, do jornalismo, quem era? Tudo gente ligada ao povo, tá certo? Seria o povo de esquerda. Então, ser de esquerda e se qualificar profissionalmente era quase uma redundância. É o Funário, presidente da Comissão de Direitos Humanos lá na... Eu vou passar do tempo, vai ser uma... Vamos lá. O Instituto Vladimir Herzog foi criado não para preservar a memória do Vlado. Ele foi criado para preservar a memória dos sonhos do Vlado. Quando há uma repressão política, não é a repressão em cima do que você fez, tá certo? Essa menina poderia perder como que estava segurando uma chave, tá certo? Para impedir que o coronel entrasse e destruísse o diretório de vocês. Esse gesto, tá certo? Tem um significado, tá certo? Eu não me rendo. Não era o Hemingway que dizia: coragem é a dignidade sob pressão. Então, quem é corajoso? É quem chuta a boca de quem cai? Não, é quem está caído. Então, vamos lá. Quais eram os sonhos
do Vlado e da sua geração. Quais eram os sonhos da geração que era anterior à nossa? Estou falando de 50 anos atrás. Liberdade, igualdade, fraternidade, não era isso? No mínimo isso. Então, quando você era reprimido, você não é reprimido porque pichou ou segurou a chave, é pelo que isso significava. Então, quais os sonhos? Tem gente tão mais bem informada, culta do que eu, mas é ou não é do Benjamin dizer que não se trata de preservar o passado, e sim de realizar suas esperanças? Então, eu digo, para a nossa geração, nós conseguimos construir, mesmo os que estavam presos, tinham feito esse trabalho antes, de unidade, com a Igreja Católica Dom Paulo, que a gente de esquerda na época falava, Dom Paulo, pequeno burguês centrista, minifundista catarinense, a igreja legal é a do Casaldáliga, do Dom Helder, não vamos fazer aliança, isso não é movimento estudantil. O cara de sentido revolucionário pra caralho, para dizer, pô, nada contra o Casaldáliga, nem o Dom Helder, mas o Recife fica a 3.000 quilômetros, a Prelazia de São Félix a 1.500. A gente pega um ônibus em Higienópolis, 890, bate lá e vamos conversar com o arcebispo para saber se é possível fazer alguma coisa junto. Não. Dom Paulo, pequeno burguês centrista, minifundista catarinense. Isso dizia. Eu, centro acadêmico no Picotrim, da ECA. Então tudo que era ECA, FUBECA, CUECA, MELECA, era tudo... Nós éramos escolas novas, sem tradição. Ninguém respeitava a gente. Era a poli, era a medicina, era o direito, e nós, a ECA, tá certo? Exatamente como nós não tínhamos tradição nenhuma, nós podíamos construir a nossa. O problema não é outro, senão união na luta. Caminhar separado e golpear junto. Nós temos que entender que nessa dispersão nós temos que ter alguns alvos muito precisos. Essa coisa horizontal, barata voa, tele não sei o quê, o sujeito desliga a live e vai fazer o café, esquece, não assume responsabilidade nenhuma. Eu vi aqui ao longo desse um ano a construção desse abraço. Se alguém tivesse que fazer uma logomarca do que foi esse encontro, eu fiz algumas fotos. Foi um abraço, vocês se reencontrando. Puta que maravilha! Você sabe quantas décadas cada um... Não é por causa de ditadura, não foi a ditadura que nos dispersou agora, tá certo? Eu falei, porra, o Papa Francisco está certo. Acho que deveria ser adotado como material escolar obrigatório para vocês a encíclica Todos Irmãos e Irmãs, Fratelli Tutti. E nós vamos encontrar o Papa dizendo, a vida não é o tempo que passa, a vida é o tempo do encontro. Qualquer vida eterna, tem gente que quer ter vida eterna. Vamos ver, hein? Mas se imagine, tendo vida eterna, não vai precisar se alimentar, porque vai ter uma droga que entra direto, respira, bota o cara num tubo, arruma o Elon Musk e dispara o sujeito pelo espaço sideral, tá? E você não morre, você está aí dentro dessa porra, fechado, escuridão, vai embora. Eu prefiro mandar o Elon Musk. Então a vida não é o tempo que passa, a vida é o tempo do encontro. E encontro para quê? Em política a gente só consegue se unir no futuro. Vocês já perceberam? Se nós... É muito raro encontrar um elemento no passado que unifique tanta gente. O normal é que cada um está numa. Mas a vontade de ter democracia com justiça, paz, que seja resultado disso, é isso que faz com que pessoas das mais variadas sensibilidades políticas, religiosas, partidárias, etc., possam produzir o ato ecumênico do dia 31 de outubro. Então, se tem alguma coisa para ser aprendida politicamente, de interesse político, não é dizer que o Vlado foi um mártir, preso, torturado. Não foi preso. Ele se apresentou. Primeiro é isso, não foi preso. Isso não o distinguia dos outros tantos, centenas. O que distinguiu?
foi o que nós conseguimos fazer em seguida. Uma semana depois, papum, e você tinha judeus e cristãos na catedral, em que o rabino Henry Sobel teve que encarar o rabinato, que disseram: você não pode participar da coisa na catedral, que a catedral de São Paulo está lá, o Araribóia, o chão da catedral é um cemitério, tem várias, vocês sabem disso, que antigamente os caras não eram enterrados, qualquer gente enterrava no território da igreja. E pela regra da cultura judaica, um rabino não pode pisar no chão onde tem. Então, haveria uma coisa de natureza teológica, vamos dizer assim, para impedir que o rabino Henry Sobel, essa gente foi pressionar o Dom Paulo na casa dele, lá na Rua Mococa, dizendo que não podiam, entre outras coisas, porque seria pisar em cima e isso seria uma heresia do ponto de vista da religião judaica. Olha quanta dificuldade. Então, conhecer as coisas como elas realmente se deram, sem a gente se perder de ficar no detalhe. Vai ter que fazer zoom out. E o principal propósito não é ficar dizendo: no nosso tempo, babá, e hoje está uma merda. Também estava uma merda, mas a gente recriava a vida. Os centros acadêmicos, os diretórios, não eram só um lugar para sentar e dar um tapa. Era um lugar para tramar, urdir, combinar. É o futuro. Esse ato de desagravo que está sendo feito hoje, com a presença da geração nova, marquem bem esses dois aqui, Mateus e Lucas. Seguinte, muito obrigado. 25, 26 e 27 em São Paulo, nós teremos 25, que é os 50 anos do assassinato. Teremos um novo ato ecumênico na Catedral, com João Bosco, cantando Bêbado e Equilibrista. Depois, no dia 26, que é domingo, teremos mais uma atividade na Praça Memorial Vladimir Herzog, Espaço Cultural Elifas Andreato, onde inauguraremos, e é a primeira vez que eu estou falando aqui de público, temos lá um grande calçadão. Foi uma luta enorme com a Prefeitura de São Paulo, que queria asfaltar aquilo, botar concreto, e a gente exigiu que fossem blocos intertravados, e conseguimos. E temos lá o que vai ser, a partir de agora, o calçadão do reconhecimento. Uma espécie de calçadão da fama, onde cada tijolo vai ter o nome metido no tijolo de cada um dos 1.500 jornalistas que, ao longo desses 47 anos, ganharam o prêmio Vladimir Herzog. E no dia seguinte, dia 27, segunda-feira, no Teatro da Universidade Católica, a entrega do prêmio do prêmio jornalístico Vladimir Herzog. Sendo que à tarde tem uma atividade voltada especificamente para vocês, que é a roda de conversa com os ganhadores do prêmio. O diretório não é só para fazer discurso geral, vocês têm que reivindicar a melhoria da qualidade do ensino. Verifiquem, esses aqui, vocês estão frente à nata do que é o jornalismo gaúcho e brasileiro, que é gaúchos e mineiros é que fazem a imprensa brasileira. A maioria deles não teve como fazer mestrado, doutorado, teve uma vida tumultuada, não poderiam assumir nenhum compromisso, mesmo que fosse semana, de uma vez por semana. As regras da universidade engessaram de tal maneira que vocês só podem ser convidados na chamada Semana de Comunicação, que ali vai estar, e aí é de mais e é de menos. Então, uma parte grande dessa gente é o que há de melhor em termos de conhecimento sobre jornalismo e outras coisas, e que tem índole de professor, mas não são. Eles podem chegar aqui por uma outra porta, certo? A palestra, dar uma entrevista, etc., que foi o que a gente fez no nosso centro acadêmico. Quando a ECO foi criada, não tinha ninguém de verdade que entendia desse troço. Uma escola de comunicações e artes, que tinha que ter um curso básico de 2 anos, que fosse igualmente útil para jornalismo, biblioteconomia, relações públicas, propaganda, cinema, teatro, artes plásticas e música.
Aí vai lá, qual é o básico, para depois ter o... Ora, aí os professores que vieram a dar letras, como a escola foi criada na metade do ano, ela pegou os salvados de incêndio que não tinha entrado em arquitetura, disso aqui, então era uma confusão. Ninguém sabe. Vamos lá. Então, quando chegava nessa hora, o centro acadêmico conquistou o sábado. Vocês não têm mais aula de sábado. Então, nós conquistamos as manhãs do sábado, o centro acadêmico era dia letivo, e a gente convidava quem a gente quisesse. Nós inventamos uma escola para nós mesmos, e ao mesmo tempo estimular. Pois bem, isso 50 anos depois, chama Projeto Repórter do Futuro, que depois eu vou distribuir um papel para vocês. Esses profissionais de alto nível, que têm índole de professor, têm que ser aproveitados de alguma maneira pela universidade, e se a universidade não for simpática a isso, o centro acadêmico deve lutar e arrumar umas subversões e fazer.